Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade nas nossas aulas, mais um dia de quarentena, já perdi as contas em que dia estamos hoje. Vamos falar do processo de implantação. Lembrando que já falamos do processo germinativo, já falamos do encontro das duas células, a masculina e a feminina, o ovócito justamente com o espermatozoide, onde criou um zigoto. Esse zigoto teve processo de clivagem, se transformou em uma mórula, posteriormente se transformou num blastócito, e agora a gente vai falar do processo de implantação ou unidação. Vamos lá. A implantação é o processo no qual o blastócito adere ao endométrio. A diferença do blastócito para a mórula, pessoal, para vocês ficarem na mente de vocês, a mórula é uma massa sólida de células. Já o blastócito é uma célula a qual todas as células elas foram para as suas extremidades. Não é mais uma célula sólida. A formação do blastócito é essencial para o processo de implantação, também conhecido como nidação, pois permite a aderência da massa celular ao endométrio uterino. Então saiu o zigoto, onde é formado lá nas tubas uterinas, saiu, fez toda a sua migração, chegou no útero e agora vai ser implantado no endométrio. Vamos dar continuidade aqui e mostrar esse processo. Pronto. Aqui temos uma das partes desse processo de implantação. Eu quero que vocês anotem o nome, que é o sinciotrofoblasto. Esse sinciotrofoblasto ele vai ter função gigantesca nesse processo de facilitação da implantação dessa célula. Essa camada de tecido ela vai fazer com que o corpo, com que esse endométrio consiga receber de uma melhor forma. Ela facilita essa entrada, essa penetração dessa célula nesse endométrio. Ela também faz com que o corpo libere pequenas quantidades de sangue, tem uma leve hemorragia, para fazer o processo de nutrição desse endométrio. E ainda estimula o corpo a produzir o hormônio da gonadotropina coriônica humana, fazendo com que a mulher comece a produzir hormônios para que consiga nutrir e manter essa gestação, para que não tenha a descamação desse endométrio. Além desse sinciotrofoblasto, a gente tem aqui embaixo algumas outras coisas importantíssimas. Temos o epiblasto. Esse epiblasto ele vai fazer a cavidade amniótica. E temos aqui embaixo o hipoblasto, aqui embaixo onde vocês estão vendo. Esse hipoblasto ele vai fazer esse processo também da cavidade amniótica, e ele vai fazer também o saco vitelíneo primitivo, primário, e também vai fazer parte da mesoderme extraembrionária. Tudo isso nesses tecidos aqui, nessas células do embrião. Lembrando que tudo isso aqui é o processo inicial, a gente vai falar de todo esse desenvolvimento. O sinciotrofoblasto, na realidade, falar não, né? A gente vai mostrar aqui no grupo no WhatsApp. O sinciotrofoblasto é o grande responsável pela implantação, pois secreta enzimas proteolíticas do tipo metaloproteinases, que irão causar a erosão do endométrio uterino, permitindo a aderência do blastócito. O sinciotrofoblasto continua a se filtrar na mucosa e estimula a produção do hormônio gonadotrofina coriônica. Esse hormônio é o que vai conseguir fazer com que essa mulher mantenha essa gestação, não tenha a perca desse embrião. Aqui a gente tem o processo, deixa eu botar aqui em cima, temos o processo de como acontece até essa implantação, esse processo de nidação. Então aqui a gente consegue ver o óvulo sendo liberado. Quando esse óvulo ele é liberado, a gente consegue observar aqui a zona pelúcida, a corona radiata, o seu citoplasma, não dá para ver o núcleo aqui nessa imagem. Ele vai ser encontrado pelo espermatozoide na tuba uterina. Obviamente que deve ter acontecido o coito anteriormente. Quando acontece o coito, é liberado esse espermatozoide e ele vai se encontrar na tuba uterina. O que vai acontecer? Na sua cabeça do espermatozoide, ele vai ter uma organela que vai ser o acrosoma ou acrossoma. Esse acrossoma, quando esse espermatozoide bater nessa zona pelúcida, ele vai ser rompido e vai liberar enzimas. Essas enzimas vão facilitar esse rompimento e vai fazer com que consiga entrar o espermatozoide dentro desse ovócito. E posteriormente vai fazer todo o processo de união, onde tem aqui em cima, vocês podem observar que tem a fusão dos pronúcleos do óvulo e espermatozoide. Lembrando que anteriormente aconteceu o processo de divisão meiótica, ou seja, teve um processo reducional. Essas duas células, cada uma dessas células, o espermatozoide juntamente com esse ovócito, vai ter 23 cromossomos. E agora com essa união a gente vai se transformar em um zigoto aqui em cima, onde vocês observam.
eles são células diploide que agora vai ter 46 cromossomos. Então antes disso era uma célula haploide. Acontece agora os processos de clivagem, onde essa célula vai começar a fazer todo o seu processo de divisão. Agora esse processo de divisão é mitótica, só para vocês ficarem bem cientes. Então foi em meiose e agora se transformou em mitose. Não vai ter perca, é uma divisão equacional. Teve aqui o primeiro processo de clivagem, segundo, terceiro, e vai se transformando em uma mórula. A mórula vai ser uma célula de massa rígida. Vai ser uma célula onde ela vai ter toda rodeada de células. Hoje eu estou aqui nesse dia de quarentena, eu estou todo perdido hoje. Mas vamos dar continuidade. Então essa célula é uma massa rígida. Ela vai se transformar novamente, todas as suas células de dentro, elas vão para a extremidade. Quando ela vai para a extremidade, ela vai se transformar num blastócito. Vocês podem observar aqui que o blastócito é uma célula oca. Então ele vai agora fazer o processo de clivagem. Ele vai fazer o processo de implantação. Desculpa, não é clivagem. Não sei o que é que está acontecendo hoje, não, que eu estou todo confuso. Vai ser o processo de nidação, pessoal. E eu não vou apagar o vídeo não, o vídeo já está muito grande. Vai ser um processo de nidação, onde ele vai ser implantado no endométrio, ok? Qualquer dúvida, se vocês ficaram com dúvidas, vocês me perguntem aqui no WhatsApp. Então esse blastócito entra nesse endométrio, vai fazer o processo de nidação, ele vai ficar implantado nesse endométrio. Aqui a gente consegue observar o útero. Vamos dar seguimento aqui, continuidade. Agora a gente vai falar sobre a gastrulação. Eu vou fazer a gastrulação em um vídeo seguinte e vou encerrar esse por aqui. Então já vocês me veem aqui no outro vídeo.